Então, uma boa tarde a todos, irmãos presentes, aos nossos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. E hoje quem irá nos falar é nossa irmã e amiga Marisa Guedes, da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade, aqui de Alvorada, e vai nos trazer o capítulo Bem-aventurado os que são mansos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos. É com muita alegria receber o convite desta casa para vir falar, desse capítulo, trazer as reflexões que estão no Evangelho. Então, como o nosso irmão falou, é o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Eu queria trazer, assim, uma reflexão, a gente voltando no tempo, há mais de 2024 anos, quando Jesus esteve aqui na Terra, entre nós, e a gente sabe que Jesus, ele é o nosso modelo e guia. E quando ele esteve aqui entre nós, que ele veio nos esclarecer sobre algumas questões, que através dos séculos, Deus é tão maravilhoso para conosco que sempre envia os seus eleitos, os seus profetas, para guiar a humanidade. Mas o mais perfeito que a gente teve entre nós foi Jesus. E Jesus veio nos esclarecer, nos falar sobre as bem-aventuranças. O que é ser um bem-aventurado? É ser feliz. E naquela época, falando, ainda para um povo ainda muito ignorante, mas o ignorante de não conhecer ainda e entender as leis de Deus. Porque naquela época era um povo ainda muito rude, muito bruto, que ganhava pela lei da força. E Jesus veio trazer a sua doutrina de amor e de caridade. Só que ainda não conseguimos compreender, que é pelo amor, que é pela caridade para com o outro, que a gente consegue ser feliz. Mas, como eu disse, Deus é muito bondoso para conosco. E Cristo já tinha dito que mais adiante haveria um Consolador prometido para nos guiar e nos esclarecer algumas coisas que naquela época não tínhamos ainda compreendido. Aí veio a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina tão maravilhosa que nos esclarece, o porquê de tanto sofrimento e porquê que é pelo amor, que é pela caridade, que é pela benevolência que a gente conquista o reino de Deus. Então, aqui nesse capítulo, eu vou trazer algumas reflexões, que ele fala dos brandos e pacíficos. E ali no primeiro item tem uma frase, Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E a gente vai refletir um pouquinho. Como assim possuir a terra, E a gente já pensa num lado material. Adquirir coisas, adquirir mais, mas não é o que Jesus veio nos trazer, Então, quando Jesus proclamou a felicidade dos brandos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida
e abandona-se a preguiça ou a fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. Então, o que isso quer dizer? Porque não adianta a gente se isolar do mundo. Não estamos aprendendo nada, né? O que aquele quer nos dizer que é convivendo com os outros que a gente vai aprendendo. E lá no livro Código do Monte, que é um livro maravilhoso, que é o Sermão da Montanha, do palestrante Sérgio Lopes, ele nos traz uma reflexão que eu achei muito boa, aí trouxe para nós. Ele nos fala assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aí ele faz esse questionamento, né? Que terra? A terra que Jesus fala pode ser interpretada também como o território interior, né? O nosso interior. Então, quando a gente consegue olhar para dentro de nós e nos conhecermos, né, intimamente como nós somos, como eu ajo durante o meu sermão, quais as minhas atitudes, né? Então, aqui mais adiante ele faz assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a si mesmo. Esse possuir não é ter, adquirir algo, é ter o conhecimento de nós mesmos, nos reconhecermos as nossas fraquezas morais. Por isso que a gente ainda age muito pelo impulso, né? Porque quando a gente busca essa paz interior, quando a gente começa a entender que eu tenho que me melhorar, né, intimamente, que eu tenho que buscar dentro de mim mesmo, e a doutrina espírita nos fornece isso. Ela nos traz esse entendimento que é eu, não é o outro que está do meu lado, né? E Sérgio Lopes nos faz refletir sobre isso, de olhar para dentro de nós mesmos e buscar no que eu tenho que me modificar. Então, ele diz assim, somente quem se tranquiliza possui a si mesmo suas emoções e o seu ambiente. Então, esse ambiente pode ser dentro do lar, no trabalho, na rua, aonde quer que eu esteja. Então, dentro do lar, às vezes a gente se mostra como nós somos, né? Não somos muito gentis, né? Por quê? Porque às vezes a gente já vem da rua, né? Carregando dentro de nós as coisas do mundo e chegamos em casa e às vezes despejamos ou no nosso, né, animalzinho de estimação, ou na criança, ou na esposa, ou no esposo e vice-versa. E a gente ainda diz assim, se usa como diz, hoje eu não estou bem, né? Hoje eu não estou bom para a conversa. E às vezes nunca está bom para o diálogo. Então, assim, enquanto há a ansiedade, quando a gente carrega muito essa ansiedade, com certeza há aflição. Enquanto a gente tem essa ira, essa raiva, né? Aquela vontade de chutar tudo, a gente tem o descontrole. E é isso que Jesus veio nos ensinar, que é através do amor, através da nossa tolerância que a gente consegue se modificar. Então, às vezes, quantas vezes a gente toma uma atitude impensada e depois se arrepende, né? Na hora do nosso descanso físico, que a gente vai pensar, refletir sobre aquele dia. E a gente, às vezes, começa a pensar, poxa, mas eu não deveria ter tomado essa atitude com o meu colega, ou com a minha esposa, ou com os meus filhos, né? A gente, muitas vezes, se arrepende das nossas próprias atitudes. Por quê? Porque agimos pelo impulso. O impulso, ele é muito rápido. A gente já traz consigo mesmos
algumas, né, questões que já vem arregado em nós. Às vezes a gente brinca assim, né, quando a gente quer se modificar, quer se melhorar, porque a gente tem que querer. E é nosso dever, né? Se melhorar moralmente, buscar dentro de nós o melhor que nós pudermos para o nosso convívio conosco mesmo e para aqueles que estão com nós, né? Então, diríamos que a mansitude é a virtude que permite a pessoa ter calma suficiente para administrar sua própria vida, né? A cortesia é o primeiro passo para a caridade, quando a gente é cortês, gentil. E aonde que a gente começa a ter essas atitudes? É dentro do nosso lar, é ali, naquele cadinho redentor, é na nossa família que nós temos que exercer. Alberto Almeida, ele tem uma palestra, que é bem antiga a palestra dele, e ele nos diz que a gente tem que tratar os nossos familiares como se fosse visita. Porque a gente trata bem a visita, né? O cafezinho, certo? E assim, para a gente adquirir isso, a gente tem que tratar o nosso familiar assim. Por exemplo, assim, ó, quando os filhos chegam da escola, né? Às vezes a gente já briga porque larga a mochila aqui, o tênis de um lado, enfim, né? Porque criança faz bagunça mesmo. Em vez da gente perguntar, meu filho, como foi a aula? A gente já começa a brigar. Já começa, né? Quando a gente começa a modificar nessas atitudes, quando a gente começa a tratar a criança com respeito, né? Porque é o respeito com o semelhante. Ele é uma criança, mas através do nosso exemplo, ele vai aprender também a tratar o outro bem. E assim também, vice-versa, quando é o esposo ou a esposa que chega do trabalho, perguntar como foi o dia. E se ele disser, hoje eu não estou bem, né? Deixar ele ou ela lá no cantinho, que dá com pouco paz. E às vezes a gente já xinga, já briga, e ali já começa uma discussão. Então, essa paz que Jesus fala, essa mansitude, começa por nós mesmos. Por que nós? Porque a gente está aqui buscando esses esclarecimentos, buscando no Evangelho, né, tudo aquilo que Jesus nos trouxe há mais de 2024 anos. E até hoje, né, a gente às vezes não consegue compreender e ter essas atitudes. Porque quando a gente tem o hábito de reclamar, o quanto é difícil desfazer dele, o quanto é difícil a gente ser dócil e gentil, porque é muito mais fácil ser lá fora do que dentro do lar. Gente, eu estou falando isso porque é um exercício constante de nós mesmos, né? Quando eu comecei a entender e a compreender a doutrina espírita, às vezes eu ia escutar uma palestra e ficava pensando no fulano, no ciclano, mas não, era eu que estava ali. Quando eu entendi que era eu que tinha que me modificar, era eu que tinha que levar para dentro do meu lar o exemplo, né, daquilo que eu estava buscando, do que eu estava me esclarecendo, quanta coisa eu compreendi. E assim é o Evangelho. Quando a gente consegue compreender que é para mim, eu que estou lendo, né? Porque a gente sabe que qualquer religião não é impondo aos outros que a gente vai buscar, é pelo nosso exemplo. Por isso que ele fala ali mais adiante que não adianta nós nos isolarmos, né? Aí nós não estamos aprendendo. Ao contrário, nós temos que nos mostrar, levar para dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, seja o ambiente aonde nós estivermos. Gente, eu vou pedir licença, mas vou tomar um golinho d'água. E aqui na outra frase, no número 2, diz assim, ó: bem-aventurados os pacíficos,
porque serão chamados filhos de Deus. Então, o que é ser um pacífico? Um pacificador, né? O pacificador é aquele que promove a paz e que age sem violência. A paz começa dentro de nós, no nosso coração. Não é uma atitude meramente exterior, e sim a expressão de um estado afetivo de amorosidade, né? Vê que as duas frases, elas se interligam, né? Que é o brando e o pacífico. Então, o pacificador começa em nós também. Essa paz, às vezes a gente fala tanto, né, na paz no mundo, mas a paz começa em nós. Quando cada um de nós começarmos a adquirir essa paz dentro de nós, com certeza ela vai se espalhando. Claro que a gente é muito imediatista, quer que seja rápido, mas não é. Ela é uma construção. E às vezes um pouco demorada, né? Excepcionalmente, nasce na Terra seres iluminados com tarefas especiais para nos auxiliar em nossa evolução. Então, esses pacificadores, né, às vezes vêm para dar o seu exemplo. Então, vamos pegar um mais atual que nós conhecemos, que foi Chico. Chico Xavier foi um exemplo de amor, de bondade, de caridade. Ele é um pacificador. Porque quando as pessoas chegavam até ele, às vezes exaltadas, eu só imagino chegando perto de Chico com aquela áurea dele amorosa, às vezes as pessoas até com vergonha ficavam, né? De tanto amor que ele já adquiriu espalhando. E às vezes sem precisar dizer uma palavra, né? Mas o pacificador do qual estamos falando é simplesmente o homem ou a mulher que se move na direção da paz, seja no âmbito mais expressivo ou na rotina corriqueira do nosso dia a dia. Então, trazendo para nós, né? Eu ainda não consigo, né? Eu não sei vocês. Ser esse pacificador, ser essa pessoa que distribui a paz, o amor. A gente está nessa conquista, né? Quem sabe numa próxima existência veio já melhor, né? Que já conseguiram fazer isso. Então, é a pessoa que promove o bem-estar no ambiente por onde circula. Ele é bem ao contrário daqueles que promovem a desarmonia dos ambientes, aqueles que brigam por pouca coisa. Às vezes a gente está em reunião, em família, né? Sempre tem um que fica ali, né? Cutucando, como se diz, né? Louco por uma discussão, por uma briguinha, uma fofoca. E sempre tem aquele que é o pacificador, que vem, acalma, tranquiliza, né? E geralmente esse pacificador, ele é taxado como bom, e não é, gente. Não. O pacificador não é aquele que, né, que pega tudo. Não, ele é o contrário, ele é daquele que ele age. Que depois da confusão, ele vai lá, chama discretamente a pessoa, conversa com aquela pessoa, mostra, né, para ele que ele está exaltado, e que ele possa, às vezes, até pedir desculpa para o outro. Então, esse é o legítimo pacificador, aquele que promove a paz. E aqui ainda diz assim, é aquela pessoa que todo mundo gosta e todo mundo quer estar perto, né? Por quê? Porque ele já adquiriu essa condição. E a gente sabe que a pessoa que adquire isso já vem galgando uma longa existência. Por isso que eu falei que a gente está aqui buscando isso, né? Para adquirir.
ser esse pacificador. Por quê? Porque ser um pacificador, a nossa consciência é mais tranquila. A gente já consegue dormir tranquilo, ter um sono tranquilo, sabendo que estamos buscando dentro de nós o nosso melhor. Porque todos nós conseguimos, pode ter a certeza. Todos nós. Todos nós temos essa essência divina dentro de nós. É só nos buscarmos, né? Buscar compreender. Então, o pacificador inicialmente pacifica-se, não chega aos outros sem antes de ter chegado a si mesmo. Então, ele já adquiriu essa condição, né? É um verdadeiro trabalho de educação dos sentimentos. Lembra lá no início que a gente estava falando que começa em nós mesmos? Quando a gente começa a se educar, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, quando a gente começa a se modificar e às vezes até o outro percebe. Olha como o fulano está diferente. Olha como ele, né, não é mais o mesmo. Aquela pessoa explosiva, aquela pessoa nervosa, e é tão bom, e a gente se sente bem com isso. Por que que a gente se sente bem? Não é pela vaidade, é porque a gente está conseguindo entender as lições de Jesus. Quando lá no início que ele fala que é pelo amor e pela caridade. E também ao respeito ao outro, né? Aos nossos semelhantes. Porque às vezes as pessoas não têm culpa do nosso mau humor ou que não deu algo certo conosco, né? E a gente já vai despejando o nosso mau humor, a nossa má educação. Então, quando a gente começa a ter essa educação moral, é a única capaz de verdadeiramente lapidar o nosso espírito. Porque quando a gente começa aqui, a gente vai levar junto conosco para a espiritualidade. E lá a gente continua, né? Estudando, se modificando, para uma próxima existência bem melhor. Então, essa questão, assim, que nos dá essa certeza da vida, e a gente não desanima, porque vamos errar, com certeza. Não vamos acertar a todo momento. A gente vai ainda errar, vai tropeçar, mas não podemos desistir. Vamos lá, vamos iniciar de novo a nossa caminhada. Porque a cada dia é uma oportunidade de fazer o que eu fiz hoje e não fazer amanhã. E como conseguir lapidar o espírito? Como é que a gente consegue essa força? Como é que a gente consegue ter, né, essa força interior dentro de nós? Porque a gente sabe que a gente diz o mundo, esse mundo lá fora tão atribulado, tão corrido, né? E temos também a questão ainda da tecnologia que nos chama muito. Mas quando a gente cria o hábito da prece, o hábito da oração, o hábito de buscar dentro de nós, pedindo, e com certeza eles vão estar ali para nos auxiliar, que é os Espíritos de Luz e Jesus. Ele nunca nos abandona. Então, quando a gente pede a cada dia, a cada amanhecer, né, essa força, essa coragem, que eu possa me melhorar a cada momento, a cada minuto da nossa existência, né? Porque um minuto, ele pode acontecer muitas coisas. Então, aqui no item 6, onde diz a afabilidade e a doçura, fala assim, a benevolência para com os seus semelhantes é frutos do amor ao próximo. Produz a afabilidade e a doçura, né? Eu vou ter que andar um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo está passando. Aí depois, aqui,
No item 7, nesse mesmo capítulo, ele vem nos falar da paciência. E às vezes a gente não tem essa paciência. Então ele vem nos falar da dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofreres, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória do céu. Sede paciente. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de toda. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos os que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, quando a gente começa a entender, né, que pela paciência às vezes para conosco mesmo, paciência para aqueles que ainda não compreenderam, né? Paciência com aqueles nossos familiares que não estão buscando o que nós estamos buscando. Então, que a gente possa compreender a dificuldade de cada um, porque lá atrás também nós tínhamos essa dificuldade, né? E quando a gente começa a buscar, a esclarecermos, esse item aqui do Evangelho, ele é muito bom. Aliás, todos os itens da bem-aventuranças, a gente consegue compreender melhor e entender o que Jesus quis nos dizer, né? Com bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Quando a gente consegue adquirir essa brandura, né? Ser esse pacificador, a gente já deu um longo passo na nossa caminhada. E tem aqui eu vou pedir licença para vocês, ela não é muito grande, tá? Está lá no livro Ceifa de Luz, no capítulo 54. Então, aqui fala da cultura da paz. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos ser mantido a respeito dos outros para conosco. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldade, a fim de que lhes saibamos ser útil. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daqueles que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorarmos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Então, que nós consigamos, né, buscar esse esforço, cada um de nós, buscando o nosso melhor. E nós buscando esse melhor em nós, com certeza vamos conseguir conviver melhor com aqueles que convivem conosco, os nossos familiares, na rua onde estamos, nem em qualquer lugar. Tratar aos outros como gostaria que nos tratasse.
Que nem diz no Evangelho, né? Era amar ao próximo como a si mesmo. Porque primeiramente a gente tem que se amar, a gente tem que se gostar. Porque se a gente não se ama, como eu vou amar o outro? Então, todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, ainda estamos buscando, né? Mas, assim, eu penso muito nessas questões e a gente tem que ser grata a Deus por ter nos enviado sempre, né? Em toda a nossa caminhada, Ele sempre enviou o seu Filho e depois, mais adiante, enviou o Consolador prometido, que veio nos esclarecer sobre todas essas coisas. E que possamos, nós aqui, né, nesse momento tão rico, porque a gente sabe quando a gente está aqui, a gente sente essa paz, a gente sente, né, uma harmonia tão boa. Por quê? Porque é os espíritos de luzes aqui atuando em nós. Que eles esperam isso de nós, mas eles têm a paciência, porque eles sabem que não é tão imediato. E que possamos ter essa paciência para conosco mesmo, de saber que nada é imediato, tudo é degrau, degrau por degrau. O importante é a gente continuar subindo esses degraus. E eu quero aqui agradecer imensamente a paciência de vocês, né? E pedir desculpa pela minha voz, que ainda não está muito bem, mas, graças a Deus, consegui chegar aqui, conversar, né, com os irmãos, e desejo a todos um final de semana de muita paz e de muita luz. Gratidão, irmãos.